Canal Dia de Green chegando para este domingão com 7 palpites, sendo 5 do Brasileirão e 2 do Brasileiro Série B. Mas antes já te peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo, e não se esqueça de ativar o sino de notificação. Agora vamos com os palpites. Neste domingo, 16 de julho, o Cruzeiro e o Coritiba se enfrentam na 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. A partida será realizada no estádio Raimundo Sampaio, conhecido como Independência, em Belo Horizonte. O jogo começará às 11 horas, horário de Brasília. O Cruzeiro conseguiu se recuperar de um período desfavorável, no qual passou por 7 jogos sem vitória, com 3 empates e 4 derrotas. Durante esse tempo, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio e enfrentou dificuldades no Brasileirão. No entanto, nas últimas 3 rodadas da Série A, a equipe melhorou seu desempenho e conquistou 7 dos 9 pontos disputados. No sábado, 8 de julho, o Cruzeiro aproveitou a situação delicada do Vasco, que está na zona de rebaixamento e passando por uma transição de comando, e venceu por 1-0 no estádio de São Januário. O jogo foi disputado com portões fechados devido ao mau comportamento da torcida do Vasco. Mesmo assim, os donos da casa mostraram nervosismo e tiveram dificuldades nas finalizações, apesar de terem tido mais controle da bola e mais oportunidades de arremate. O time mineiro foi superior nos chutes no alvo, fez o gol da vitória aos 49 minutos do primeiro tempo e manteve a vantagem até o fim, completando 3 jogos consecutivos sem sofrer gols. Com essa vitória, o Cruzeiro alcançou 21 pontos na tabela de classificação, ocupando a 9ª posição. No entanto, o desempenho do Cruzeiro como mandante é inferior. A equipe ocupa a 12ª posição no ranking dos times da Casa do Brasileirão, com 9 pontos conquistados em 21 disputados. O Cruzeiro marcou 4 gols e sofreu 6 em casa. Já o Coritiba passou por um período mais longo sem vitórias, com 18 partidas. Durante esse tempo, obteve 7 empates e 11 derrotas. A sequência negativa foi interrompida em 3 de julho, quando derrotou o Goiás por 2-1, mesmo jogando no campo adversário. Em seguida, no sábado, 8 de julho, o Coritiba venceu o América Mineiro de virada por 3-1 no Couto Pereira. Apesar de ter menos criação de lances para finalizar, o Coritiba teve uma melhor eficiência nos chutes no alvo. Essas 2 vitórias consecutivas tiraram o time da última posição na tabela do Brasileirão. Com essas vitórias, o Coritiba chegou a 10 pontos na classificação, ocupando a 18ª posição. Iniciando a 15ª rodada, o time está 3 pontos atrás do Bahia, 16º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento. Como visitante, o desempenho do Coritiba é igualmente fraco, conquistando apenas 4 pontos em 21 disputados, com uma vitória, um empate e 5 derrotas. A equipe marcou 8 gols e sofreu 19 fora de casa. Para o confronto com o Cruzeiro, o Coritiba terá o retorno de 4 jogadores que estavam suspensos. No entanto, não poderá contar com o zagueiro Henrique e o atacante Aleph Manga, que são peças fundamentais. O Coritiba não possui um substituto com a mesma capacidade do Aleph Manga no elenco. Considerando o Cruzeiro como mandante com um desempenho sólido, a previsão é de vitória para o time mineiro. Fortaleza e Cuiabá se enfrentam no domingo, 16 de julho, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2023. A partida será no Estádio Castelão, em Fortaleza, com início às 16 horas, horário de Brasília. O Fortaleza vem de uma vitória em casa contra o Atlético Paranaense, aproveitando a situação do adversário. O placar de 1-0 foi merecido, já que o Fortaleza teve mais controle do jogo e criou mais oportunidades de gol. Com essa vitória, o time alcançou a 7ª posição na tabela, com 23 pontos. O Cuiabá também teve uma vitória como mandante contra o Santos, mas empatou em casa contra o Bahia. O Cuiabá ocupa a 14ª posição, com 16 pontos. Como visitante, o Cuiabá tem um desempenho melhor, mas o Fortaleza é um time bem organizado e invicto em casa. O palpite indicado é uma vitória do Fortaleza. No domingo, 16 de julho, São Paulo e Santos se enfrentam pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2023. O clássico será realizado no estádio do Morumbi, em São Paulo, com início às 16 horas, horário de Brasília. Apenas os torcedores do time mandante poderão estar presentes no estádio, de acordo com as autoridades de segurança locais. O São Paulo chega para o jogo com confiança elevada, pois conquistou a classificação para as semifinais da Copa do Brasil,
vencendo o Palmeiras nas duas partidas. No último confronto, o São Paulo venceu de virada por 2-1, no Allianz Parque. Mesmo sendo dominado em posse de bola, o São Paulo foi preciso nas finalizações e conseguiu marcar 2 gols. No último jogo pelo Brasileirão, o São Paulo escalou uma equipe de reservas e empatou sem gols contra o Red Bull Bragantino. Com 22 pontos, o time está na 8ª posição da tabela. Como mandante, o São Paulo tem o segundo melhor desempenho, conquistando 18 pontos em 21 disputados no Morumbi. Por outro lado, o Santos teve mais tempo de preparação para o clássico, pois foi eliminado tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Sul-Americana. O time enfrentou o Blooming, da Bolívia, empatando em 0-0, e foi derrotado por 3-0 pelo Cuiabá no Brasileirão. No último jogo, venceu o Goiás por 4-3, com uma polêmica decisão de pênalti no final da partida. Com 16 pontos, o Santos ocupa a 13ª posição na tabela. Como visitante, o desempenho do time é inferior, conquistando apenas 4 pontos em 18 disputados fora de casa. Apesar do desgaste do clássico contra o Palmeiras no meio da semana, o São Paulo é considerado favorito para a partida, principalmente por enfrentar um Santos que vem apresentando atuações abaixo do esperado. O palpite indicado é uma vitória do São Paulo. Neste domingo, 16 de julho, Fluminense e Flamengo se enfrentam pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2023. O clássico Fla-Flu será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, com início às 16 horas, horário de Brasília. As equipes já se enfrentaram em 2 ocasiões neste ano, com o Fluminense vencendo a final do Campeonato Carioca e o Flamengo eliminando o rival nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense teve a vantagem de uma preparação mais longa para o confronto, já que teve uma semana livre para treinar. No último jogo, venceu o Internacional por 2-0, aproveitando bem as oportunidades criadas no primeiro tempo. Com a vitória, o time alcançou a 4ª posição na tabela, com 24 pontos. O Flamengo, por sua vez, também teve uma classificação importante na Copa do Brasil, vencendo o Atlético Paranaense nas quartas de final. No último jogo pelo Brasileirão, empatou em 1-1 com o Palmeiras, alcançando a vice-liderança da tabela, com 26 pontos. Como mandante, o Fluminense tem um desempenho ligeiramente inferior, ocupando a 5ª posição no ranking dos donos da casa. Já o Flamengo tem um desempenho melhor como visitante, ocupando a 4ª posição nesse quesito. O palpite indicado é um empate anula do Flamengo, ou seja, a aposta é que o Flamengo não perca a partida. Neste domingo, 16 de julho, Atlético Paranaense e Bahia se enfrentam pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo será realizado na Arena da Baixada, em Curitiba, com início às 18h30, horário de Brasília. Ambas as equipes foram eliminadas da Copa do Brasil durante a semana. O Atlético Paranaense sofreu 2 derrotas para o Flamengo nas quartas de final da competição. No primeiro jogo, perdeu por 2-1, de virada, no Maracanã, e no segundo jogo, em casa, foi derrotado por 2-0, dando adeus ao torneio. Apesar de ter tido um bom desempenho na posse de bola e ter criado diversas oportunidades de finalização, o Furacão não conseguiu ser efetivo. No último jogo pelo Brasileirão, o Atlético Paranaense foi derrotado pelo Fortaleza por 1-0, jogando como visitante. Com a derrota, a equipe caiu para a 11ª posição na tabela, com 20 pontos. Como mandante, o desempenho do time é melhor, ocupando a 7ª posição no ranking dos donos da casa. O Bahia também foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final, após empatar em 1-1 com o Grêmio no tempo regulamentar e ser derrotado nas cobranças de pênalti. O time vem de 5 jogos sem vitória, com 2 derrotas e 3 empates. No último jogo pelo Brasileirão, empatou em 1-1 com o Cuiabá. Na tabela de classificação, o Bahia ocupa a 16ª posição, fora da zona de rebaixamento com 13 pontos. Como visitante, o desempenho da equipe é superior, ocupando o 14º lugar nesse quesito. Diante da necessidade de uma resposta e jogando em casa, é esperado que o Atlético Paranaense adote uma postura taticamente agressiva contra o Bahia. O palpite indicado é uma vitória do Atlético Paranaense. Neste domingo, 16 de julho, Internacional e Palmeiras se enfrentam pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo será realizado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com início às 18h30, horário de Brasília. O Internacional teve sua sequência invicta de 10 jogos quebrada no último domingo,
ao ser derrotado por 2-0 pelo Fluminense no Maracanã. Essa partida marcou a estreia do atacante Ener Valencia, o maior reforço da equipe para a temporada 2023. No entanto, a dupla de ataque formada por Valencia e Luiz Adriano não funcionou como esperado. O desempenho do Internacional foi desastroso, com apenas uma oportunidade de finalização, que não acertou o alvo. O time foi dominado pelo Fluminense, que teve controle da bola por 54% do tempo e criou diversas chances de gol. Na etapa final, o Internacional melhorou, mas não conseguiu converter suas oportunidades em gols. Com essa derrota, o Internacional caiu para a 10ª posição na tabela, com 21 pontos. O Palmeiras, por sua vez, teve uma grande decepção na Copa do Brasil, sendo eliminado nas quartas de final pelo São Paulo. Nas últimas 7 partidas, o time registrou apenas uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. No Brasileirão, empatou em 1-1 com o Flamengo na última rodada. Com 24 pontos, o Palmeiras ocupa a 5ª posição na tabela. Como visitante, a equipe tem o 6º melhor desempenho, com 10 pontos conquistados fora de casa. O palpite indicado é que o Palmeiras ganhe uma das partes do jogo. Neste domingo, 16 de julho, o Mirassol enfrenta o Ceará no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo está marcado para as 15h30, horário de Brasília. Na última partida, o Mirassol conseguiu atingir seu objetivo de voltar do Recife com um empate contra o Sport. O time segurou o 0-0 diante do Sport, que até então havia vencido todos os jogos em casa. O Leão foi superior, criando chances de gol, mas parando nas defesas do goleiro Alex Muralha. O Mirassol adotou uma postura defensiva, controlando a posse de bola sem buscar muitas jogadas ofensivas. O clube do interior paulista desenvolveu 5 chances de finalização, com 3 delas bloqueadas pela defesa adversária. Com esse empate, o Mirassol chegou a 26 pontos e ocupa a 6ª posição na tabela de classificação da Série B. Como mandante, o desempenho é ligeiramente melhor, com 16 pontos conquistados em casa. O Ceará, por sua vez, teve seu novo técnico, Guto Ferreira, alcançando sua primeira vitória no comando da equipe. Após ser derrotado pelo Sport em sua estreia, o Ceará venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-0. No confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Ceará teve maior controle da bola e criou mais oportunidades de finalização, sendo superior no índice de tiros no alvo. Com essa vitória, o Ceará chegou a 24 pontos e ocupa a 9ª posição na tabela. Como visitante, o desempenho da equipe é superior, com 14 pontos conquistados fora de casa. Apesar de ter abdicado de sua estratégia no empate contra o Sport, o Mirassol já demonstrou potencial para realizar partidas em nível elevado. O palpite indicado é a vitória do Mirassol. A programação da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro chega ao fim neste domingo, 16 de julho, com o confronto entre Vitória e Novo Horizontino. O jogo será realizado no estádio Manuel Barradas, o Barradão, em Salvador, com início às 18h, horário de Brasília. Na última partida, o Vitória foi derrotado pelo Vila Nova Gol, que assumiu a liderança da competição com um placar de 1-0. Essa foi a 4ª derrota nos últimos 5 jogos do Leão, que enfrenta uma trajetória de declínio. O resultado foi compatível com a melhor atuação do Vila Nova Gol, que teve mais oportunidades de finalização, embora tenha esbarrado na qualidade dos disparos. O gol da partida foi marcado por Lourenço aos 31 minutos do segundo tempo. Com essa derrota, o Vitória permaneceu com 28 pontos e ocupa a 5ª posição na tabela de classificação da Série B, o primeiro lugar fora da zona de acesso para a Série A. O Novo Horizontino, por sua vez, também liderou a competição, mas não conseguiu manter o posto nas últimas 3 rodadas, conquistando apenas um ponto dos 9 disputados. O time foi derrotado pelo Botafogo de Ribeirão Preto e pela Ponte Preta, ambos por 1-0. No último jogo, em Novo Horizonte, o Novo Horizontino empatou em 2-2 com o Atlético Goianiense, após abrir vantagem de 2 gols. O empate permitiu ao Novo Horizontino chegar a 30 pontos, ficando na beira da zona de acesso para a Série A. Como visitante, a equipe tem o melhor desempenho da Série B, com 16 pontos conquistados em 24 disputados. Tanto Vitória quanto o Novo Horizontino estão em trajetória de queda. Porém, o fator casa pode influenciar no desempenho do Leão. O palpite indicado é a vitória do Vitória.